E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no Mentalistas dessa semana a doutora Ana Luísa Vilela, que é médica nutróloga, especialista em emagrecimento. Tudo bem, doutora Ana? Tudo bem, um prazer. Obrigada pela presença. Doutora Ana Luísa, quando a pessoa chega no seu consultório e fala, doutora, quero emagrecer, me dá um remedinho, qual que é o procedimento que se costuma fazer? A senhora ainda faz um levantamento do histórico de vida, né, desse paciente? Qual que é a abordagem clínica, hein? Então, vamos entender o que é obesidade, tá? A obesidade é um processo, é um evoluir de várias pequenas doenças. Um paciente não engorda simplesmente por um fator. Ele engorda por um fator psicológico, ele engorda por um fator comportamental, ele engorda por genética, ele engorda por distúrbios, não só de humor, mas de várias pequenas coisas que vão corroborando para isso tudo no dia a dia dele. Então o remédio, vamos pensar que a gente tem que tratar 5, 6 doenças. Por que não usar 5, 6 medicamentos? Por que não usar 5, 6 estratégias de mudança de comportamento? Então cada paciente tem um tratamento adequado. O porquê que a gente tem muita dificuldade para tratar a obesidade? Não existe uma fórmula. Não é um paciente padrão. E é uma doença que há pouco tempo ela tem sido considerada uma doença, porque elas são várias pequenas doenças que vão levando a gente a um estado de incompetência, porque você não consegue emagrecer, um estado de insatisfação, porque você olha para o teu corpo, você não está satisfeito em se mostrar para o outro, vai levando a uma compulsão, porque você tem que procurar prazer. O nosso cérebro é a fonte responsável pelo prazer. Então, o açúcar, depois o Diego fala isso, o açúcar é a maneira mais simples e ilícita de ter prazer. A gente não depende do outro, a gente não depende de nada. Hoje em dia a comida é muito fácil, né? Uhum. E outro fato que a gente também não pode esquecer é que a gente não gasta. A gente consome, hoje a gente tem acesso e a gente gasta pouco. Então, olha só como é complexo escolher um medicamento para todos esses fatos. Então, às vezes, os remédios não são para emagrecer. Na maioria das vezes, a gente tem muito pouco arsenal de moderadores de apetite. A gente tem muito mais remédios para tratar uma doença. Igual eu falo no consultório, a gente não pode tratar a árvore pelas folhas. A gente tem que tratar pela raiz. Se a gente não trata, dá rebote. Se a gente não trata, a gente trata esse paciente num período e depois ele vai voltar a engordar porque o problema dele não foi curado. E a cura é muito difícil também. Isso que você destaca é interessante porque há pouco tempo a obesidade agora é encarada como uma doença. Tem muita gente que não vê por esse ponto de vista, até alguns profissionais da área da medicina acabam vendo, as pessoas veem uma pessoa mais gorda, uma pessoa com sobrepeso e falam, aquele ali não gosta de fazer exercício, aquele ali é um preguiçoso. Tem uma série de rótulos sociais que é pouco falado. E agora parece, vocês veem que isso tá dando uma mudada, quer dizer, as pessoas estão encarando a obesidade efetivamente como uma doença. A pessoa que é obesa é uma pessoa doente, de fato. Hoje a gente vê também que a obesidade é a doença do século. Hoje a obesidade está relacionada a aumento dos índices de câncer, diabetes, doenças cardíacas, vasculares. Então, se a gente não tratar esse pedacinho, a nossa saúde pública já está falida. Ela vai falir mais ainda, que cada vez existem mais obesos. Cada vez a gente não consegue lidar com esses obesos, então as outras doenças vão crescendo. Então por isso que a obesidade é tão importante de ser encarada, sabe? Hoje em dia a gente não pode passar a mão na cabeça do nosso filho porque ele é gordinho, olha, você é bonitinho. Não, vamos entender o que está acontecendo, vamos diagnosticar isso precoce, vamos entender que não é só um remédio. Sabe? Eu acho que o mais importante disso tudo é a gente entender a causa. E a obesidade ninguém consegue. Assim, agora estamos tendo grupos de estudo de causa, mas ainda tem muita coisa obscura, muitos erros genéticos. A epigenética está vindo aí para mostrar que existem genes ativos e não. Por que um gene é expresso em você e no seu irmão não? Então a gente tem muita coisa ainda para entender. Um obeso não é preguiçoso. Muitas vezes o obeso é um mal compreendido, tá? E muitas das vezes ele luta sozinho. Então, por isso um tratamento multidisciplinar, por isso que a gente está aqui enfatizando isso, é tão importante. Por isso que uma junção de medicamentos corretos é tão importante para tratar uma pessoa dessa.
Porque eu não emagrecer também causa uma frustração que depois você não sabe como você vai lidar com isso no futuro. É muito difícil, sabe? É muito difícil. A automedicação é muito séria, porque às vezes a gente desencadeia processos que depois, para voltar, dá muito mais trabalho do que tratar a própria obesidade em si. Estou recebendo aqui no Mentalistas a doutora Ana Luísa, que é especialista em emagrecimento, também médica nutróloga, e o psiquiatra Daniel Tavares, falando aqui, Diego Tavares, perdão, falando aqui sobre os efeitos do medicamento em relação ao emagrecimento. Queria voltar ao tema da medicação e saber quando que ela é recomendada para o emagrecimento. A doutora disse aqui que são poucos, é pouco ofertado os remédios que efetivamente são indicados para emagrecer, né? Esses remédios são adequados em quais casos? Quando a pessoa já não tem mais o que fazer, enfim, qual que é a recomendação? É muito individual. Uma pessoa que não tem stop alimentar, aquela pessoa que come sem fim, tem indicação de alguns medicamentos. Aquela pessoa que tem uma péssima digestão, tem um hábito alimentar errado, não dorme bem, talvez ela pode ter indicação de outro tipo de medicamento, mas vai muito de uma anamnese bem feita, vai muito de entender qual é o metabolismo. Um diabético tem uma necessidade diferente do não diabético. Um hipotiroideu, alguém que tem problema de tiroide, se ele for tratado, ele é uma pessoa normal. A gente tem aquele mito, né, que todo mundo que tem problema de tiroide vai ser gordinho. Não, muito pelo contrário, ele tem a possibilidade de ser até mais ativo do que uma pessoa que não. Que a tiroide dele tratada, ela pode funcionar muito melhor do que uma não tratada. Porque a obesidade é silenciosa, e às vezes ela está no meio das outras doenças e a pessoa não percebe, vê ela só como consequência. Então, por exemplo, às vezes tem insônia que leva a pessoa a realmente ter ganho de peso. Mas todo medicamento que ele é usado para emagrecer, ele age diretamente no cérebro? Ou nem todo medicamento faz isso? Nem todo. E o grande problema disso é quando o medicamento age no cérebro e causa consequências em outras doenças que são comorbidade, ou seja, que estavam acontecendo ali conjuntamente, mas que ninguém percebeu, justamente porque a obesidade ela é uma medida, ela é um sinal, um alerta de que a população está doente. Então, se você vê obesidade, mostra que tem outras comorbidades junto. É muito difícil, isso que a gente chama de síndrome metabólica. Muito difícil assim, ser um obeso sem hipertensão, sem diabetes, sem sedentarismo, sem resistência à insulina, sem alterações psiquiátricas menores. A pessoa continua trabalhando, mas não dorme bem, não tem energia, tem dificuldade de fazer as coisas, de se concentrar, tem oscilação de humor, tem ansiedade, e aí às vezes a obesidade ela é só ela passa escondida, ela passa silenciosa no meio disso tudo. É possível, doutora Ana Luísa, fazer um tratamento ao invés da medicação, usar a psicoterapia, no caso desses pacientes que têm uma certa compulsividade de comer? Por exemplo, eu estou triste, eu vou lá e como um pote de sorvete. Fiquei feliz, vamos jantar fora, vamos comer, afinal de contas, o comer afetivo, ele existe, né, de fato. Então, é possível, de repente, em vez de abusar dos medicamentos para emagrecer, você usar a psicoterapia como uma aliada nesse tratamento também? Então, assim, eu acho que todo mundo trabalha junto. Eu acho muito difícil a gente ter um início e a gente fazer um tratamento de choque só com a psicoterapia. Ela é uma ótima manutenção, por isso que eu acho que todos os profissionais têm que trabalhar juntos. A gente vê que a gente precisa de um estímulo a mais, principalmente no início de tratamento. O gordinho é safado, o gordinho vai... eu brinco que ele é safadinho porque ele vai deixando os tratamentos para depois. Não, vai deixando. Todo tratamento de obesidade tem que ter começo, meio e fim. Você tem que fazer mudanças, você precisa de pelo menos 90 dias junto com o profissional e próximo a ele com vontade disso. Porque a gente sabe que a gente tem que comer. A gente sabe aonde a gente peca, mas por que a gente não consegue fazer? Então, normalmente eu preciso de um psiquiatra junto, eu preciso de um psicólogo junto, eu preciso de um fisioterapeuta, porque muitos deles têm alguns problemas articulares que me impedem de fazer exercício pesado, e eu preciso introduzir atividade física na dieta, eu preciso de uma nutricionista que vai modular essa comida e mostrar para ele que não é o não comer que emagrece, é como eu vou comer e o que eu vou fazer para gastar aquela comida. Então a gente tem que ser inteligente, a gente não pode excluir. Então é um tratamento multidisciplinar. A psicoterapia está sim no meio desse tratamento. Eu acho que se a gente não se entender
E se a gente não trabalhar os nossos medos e as nossas dificuldades, a gente não vai sair do lugar. Mas, às vezes, um medicamento é necessário, sim, um tratamento temporário com um medicamento é necessário. A gente não pode ter preconceito quanto aos tratamentos de obesidade. Porque a obesidade é complexa, é difícil de ser tratada. E se a gente tiver preconceito, não vou tomar remédio, mas às vezes aquele remédio nem é para emagrecer, mas vai te ajudar tanto. Você fala assim, não, faz uma forcinha, experimenta, vamos experimentar juntos. Não quero tomar remédio nenhum. Então tá, vamos tentar isso, mas assim, o acompanhamento tem que ser muito próximo. Para a gente poder fazer as escolhas certas. Para cada paciente tem uma escolha. A gente não tem fórmula de bolo, a gente sabe se a gente alterar aqui, a consequência que isso vai dar. E a gente tem que ver se esse paciente responde. Sabe? Por isso que essa proximidade é muito importante. Doutora, e aqueles shakes que existem, que prometem fazer, você toma um shake e aí, não precisa comer mais o resto do dia porque, já estou saciada, não preciso mais comer. Eles têm esse mesmo efeito? É um inibidor de apetite como esses outros medicamentos? O que você pode falar pra gente? Normalmente a gente tem vários estímulos que mostram para o nosso cérebro que a gente está saciada. O mastigar é um desses. E quando a gente toma um desses shakes, a gente pula uma etapa. É como se a gente já tivesse um alimento pré-digerido. Então, o mastigar manda resposta, informação para o cérebro que estou comendo. Vai chegar no estômago, o estômago dilata. Ele vai mandar uma outra mensagem. Estômago dilatado. Opa, comi. Piloro abre, cai a comida no intestino. Esse resgate de açúcar, de aminoácidos, vai mandar outra resposta para o cérebro. Olha, parou, porque tá legal, já consumi o que eu preciso. Então, se a gente fica muito viciado em comidas pré-digeridas, a gente não tem toda essa cascata e a gente não ensina o nosso cérebro a pensar. Muitos dos gordinhos já têm essa cascata hormonal errada. Ou o cérebro já não enxerga na hora que ele tem que enxergar esse hormônio, ou esse hormônio, o cérebro não é sensível o quanto ele deveria ser esse hormônio. Então, existem já alguns pequenos problemas. Então, a gente comendo, lógico, vai emagrecer? É um alimento de baixa caloria. Porém, a gente não vai conseguir viver comendo esse tipo de alimento. Eu brinco que parece que eu coloquei um paciente numa bolha. Então, ele vai ter um mundo de shakes. Mas, na verdade, o seu mundo não é um mundo de shakes. Seu mundo é um mundo de sanduíches, é um mundo de arroz e feijão, é um mundo de almoços e jantares com a família e com os amigos. Em São Paulo é pior ainda, que é o mundo do happy hour. Não tem nenhuma prainha para você andar, todo mundo, você quer ter algum relacionamento, você vai comer. Então, você tem que aprender a lidar com esse mundo se você quer ser magro. Tem pessoas que, aí você fala, meu amigo come um monte e emagrece. Eu como só um pouquinho e engordo. O que é o seu pouquinho? Eu tive uma paciente que eu tentava, fiz milhões de dietas, tomando remédio e tal, não emagrecia. Ela, doutora, mas eu como uma saladinha e um bifinho. Gente, mas não é possível. Saladinha e um bife. Eu falei, tira foto dessa saladinha pra mim, me manda, por favor. E do bifinho também. Um bife à parmegiana, frito, a milanesa, e uma saladinha com gorgonzola, queijo brie, mel. Assim, extrapolava muito o que ela gastava. Não que isso seja proibido sempre, mas extrapolava. Por que eu não conseguia chegar no limiar calórico ideal para ela? Porque a saladinha e o bife era muito mais do que ela podia. Então a gente tem que entender, às vezes a gente não tem consciência do que a gente come por compulsão, por correria, sem o maior, por prazer ou sem o menor conhecimento do que comeu. O que você comeu hoje? Não sei. Então faz parte do nosso dia. E às vezes tem condicionamentos, assim como a droga, muitas vezes a gente não entende por que a pessoa bebe, mas ela não bebe simplesmente trancada no quarto escuro. Tem um condicionamento de estar num ambiente com muitas pessoas. Tem gente que fala, eu fumo só quando eu saio em festa. Então, esse fumar só quando está num ambiente de festa é a prova de que o nosso cérebro ele tem alguns condicionamentos, que são algumas coisas que a gente ensinou para o cérebro lá atrás, e a gente ensinou junto da liberação de muitas coisas prazerosas nessas áreas relacionadas a prazer, sexo, comida
e outras atividades prazerosas. Estou recebendo aqui no Mentalistas o Dr. Diego Tavares, psiquiatra, e a médica nutróloga Ana Luísa Vilela. Gente, só voltar para essa história dos medicamentos, eu queria saber se os medicamentos para emagrecer, em geral, eles podem alterar certos comportamentos do indivíduo. Então, por exemplo, o indivíduo que era mais calmo começa a ficar mais agitado, o indivíduo que era mais embotado, né, era mais com ele mesmo, ele começa a ficar socialmente mais ali, né, conversando com as pessoas. É possível, doutor Diego, causar esse tipo de efeito, mudança no comportamento do indivíduo? Mas se os medicamentos tiverem efeito dentro do sistema nervoso central no cérebro, se eles não tiverem, muitos medicamentos são de efeitos periféricos, são de efeitos no corpo, não entram para dentro do cérebro e não vão alterar nenhuma região do cérebro. Quando altera algumas regiões do cérebro, aí os comportamentos podem ser muito variados a depender das substâncias. Normalmente, aquilo que faz perder peso é aquilo que estimula o sistema nervoso central, porque liga áreas relacionadas a gasto de energia. Então, às vezes, é muito comum medicamentos que são usados para emagrecer aumentarem a energia da pessoa. E aí ela consegue fazer mais exercício físico, e às vezes a perda de peso nem é tanto pela falta de apetite. Mas assim, tá no médico saber dosar isso. Isso. A gente tem que ter esse feeling para não deixar o remédio sobressair ao nosso bem-estar. Por isso que são remédios totalmente dependentes do acompanhamento médico. Não é brincadeira, sabe? É muito difícil dosar isso. Por mais que a gente saiba dos efeitos colaterais, o meu efeito colateral não é igual ao seu. Então, um remédio, eu falo, quando a gente dá um remédio para emagrecer, a gente tem que perguntar para o paciente, tá tudo bem? Sentiu mudança? Se ele fala assim, não senti, aumenta o remédio, é sinal que você está no caminho certo. E se ele está emagrecendo, é sinal que você fez alguma coisa que está indo bem. Aí se ele falar que teve algum problema, tô tendo náusea, opa, alguma coisa errada está acontecendo, vamos ter que trocar isso aí. É transitório? Existem remédios que têm efeitos colaterais transitórios. Não é? Então, peraí que eu tenho que mexer. Então, é uma área muito difícil de lidar. Às vezes, as doses são mínimas. O que faz bem para você é o mínimo, é um tantinho, o que faz bem para o outro é um monte. A gente não sabe essa reação. Mas daí o feeling, aí a experiência de estar tratando. E aí a importância de você estar procurando um profissional. Me dá muito medo a automedicação, porque você não tem essa destreza de identificar. É porque muitas vezes as pessoas elas se surpreendem com aquilo que é muito rápido. Então, por exemplo, o diurético faz a pessoa perder água e 2 quilos em 2 dias. O diurético ele não afeta o cérebro, afeta? Pode atuar no sistema nervoso central. Ele atua de uma maneira que mas não tanto em termos de dar doenças ou alteração de comportamento, mas ele pode ter efeitos no sistema nervoso central e fazer a pessoa fazer xixi demais, fazer a pessoa perder sódio, perder um monte de coisas, um monte de nutrientes, que aí às vezes nem mexe diretamente com o cérebro, mas a contrarregulação daquele distúrbio que você provocou vai alterar o sistema nervoso central, que vai perceber, não posso deixar essa pessoa morrer urinando. Então, às vezes, assim, coisas assim, muito rápidas, elas são frias, porque... E assim, hoje em dia a gente mudou muito o nosso conceito de emagrecer. Eu acho que todo mundo tem que entender isso para saber o que a gente procura. O emagrecer hoje é fazer trocas boas. A gente tem que ter peso em músculo e pouca gordura. Então a gente pode ter até ser pesado. A balança já não é mais um critério fundamental no emagrecimento. A gente tem que ter uma quantidade adequada de gordura e uma quantidade adequada de músculo. Músculo faz a gente queimar, faz o nosso metabolismo funcionar. A gordura não, é uma reserva. Hoje em dia a gente tem um supermercado, que é a nossa reserva. A gente não precisa carregar essa reserva toda no nosso corpo. Então, o entender isso, então às vezes a gente perder muito líquido, a gente está perdendo um peso, mas a gente não está mudando a nossa constituição corporal. Então, depois daquele rebote, você voltou àquela água que você tinha perdido, você engorda, você ganha mais peso ainda, e mais a água, e você descontrola todo o organismo, vai dar muito mais trabalho para a gente consertar depois. O rebote é aquele efeito sanfona, engorda e emagrece. Quando a gente perde peso, e perde peso às custas de massa magra, vamos supor, emagreci 10 quilos em um mês, tá? Muitas vezes a gente carrega muita perda de musculatura. Então a nossa necessidade calórica, ela vai lá para baixo. Se a gente gastava 1.500 calorias, a gente passa a gastar 1.000. Se a gente, com o pouquinho que a gente comer fora da curva, a gente vai transformando isso em gordura, em guarda.
E a gente vai guardando, 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 aí vira aquele rebote, um rebote muito ruim, que a gente perdeu o músculo e ganhou gordura. Às vezes a pessoa ela é magra assim em aparência, mas ela tem um percentual de gordura alto e colesterol alto, triglicérides alto. E aí vai refletir em outras doenças também, né? Mais Gordura graves, no inclusive. fígado, colesterol, pode desencadear outras doenças. E a gente ri também porque assim, quando eu vou me avaliar, eu me vejo, eu fico rindo de mim, eu falo assim, não, eu era obesa mórbida, pesava 110 quilos, hoje em dia eu vivo sem 60 quilos há 12 anos, então assim, eu sou uma obesa. Eu estou magra, mas é um dia depois do outro. É um dependente químico. É um dependente químico. É como só por hoje, então, do alcoolista, não é? Exatamente. Assim, é muito comum. Eu tenho pacientes que fizeram cirurgia bariátrica e que, se a gente não tomar cuidado, vai chegando próximo do peso anterior. Bom, doutora, e no seu exemplo, 12 quilos, quantos 60 quilos há 12 anos. E faz 12 anos que você... Qual que foi o segredo para fazer essa manutenção, hein, doutora? Não, é um dia depois do outro, eu não deixo 1 quilo virar 2. E é isso que eu tenho que passar. E assim, eu não deixo eu criar gordura visceral. A gente tem o gordinho saudável. Podemos ter um gordinho razoavelmente saudável, é aquele que tem gordura no quadril, gordura no braço, isso não afeta tanto a sua postura de atividade física, tal. Ele pode ser um pouquinho cheinho, mas se a gente criou gordura visceral, se essa gordura é uma gordura metabólica, se essa circunferência abdominal foge do normal, opa, síndrome metabólica. A gente tem que tomar muito cuidado. Então, hoje em dia, é esse tipo de cuidado que eu tenho. Sabe, eu tenho que olhar não só para mim, mas eu tenho que olhar para os meus pacientes e enxergar isso neles. Olha, eu tenho que ensinar eles a ter essa percepção que ele não vai ser um magro, ele vai estar magro. Obesidade é uma doença que não tem cura, assim como a pressão alta, assim como o diabetes, é um caminho sem volta. Você tem que aprender a lidar com essas patologias e cuidar da raiz, para que essa planta floresça e você consiga ter uma vida legal. Mas tratamento contínuo. Puxa, infelizmente nosso programa está chegando ao fim. Agradeço muito a participação do psiquiatra Diego Tavares, que é lá do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas e que tem um grupo específico para falar sobre transtornos afetivos. Muito obrigada, viu, doutor Diego, pela presença. Que agradeço. Também agradecendo a doutora Ana Luísa Vilela, que é nutróloga, médica nutróloga, especialista em emagrecimento. Parabéns pela sua história. Obrigada pela presença, doutora. Obrigada eu. É sempre um prazer falar de obesidade e ajudar as pessoas a emagrecer.